Vamos lá, Grace, ao vivo, direto da delegacia, informações com a nossa repórter 5 estrelas. Bate, a gente está aqui na delegacia. Antes eu passei no posto de saúde para tentar encontrar a Ana. Desculpa a demora um pouquinho, mas eu estava apurando aqui as informações com o Marcos, o chefe dos investigadores, que ouviu por várias vezes o pai da menina, esteve na casa hoje de manhã e me deu detalhes de como ele conseguiu localizar o corpo da criança, da Giovana. Foi claro que desde o começo a Polícia Civil, como você disse bem, já na expertise, né, se ligou naquela questão que o pai não sabia muito bem o que dizer, como esclarecer o último momento que ele viu a própria filha dentro de casa. Ele teria dito para o investigador que foi às 10 da manhã do dia do sumiço. Porém, a equipe que foi atrás de pistas, de testemunhas, de tudo que era possível ali na rua para confirmar ou não a versão do pai, sabia que a Giovana não tinha saído de casa. Então, a versão do pai, que era diferente para cada investigador, com quem ele falava, ele dava uma história diferente. E então, claro, ele se tornou o principal suspeito. Porém, a Polícia Civil procurava prova, pista de que indicasse mesmo que a criança poderia, que a menina poderia estar por lá. Porque o pai não dirigia, o carro já estava na oficina há bastante tempo. Então, como ele poderia ter tirado a Giovana de lá? A polícia já desconfiava que estaria por perto. Por isso, hoje pela manhã, por volta das 10 horas, a polícia esteve por lá, conversou com a mãe e confirma a ausência da mãe ao longo da semana, viu, Bate? Então, ela trabalhava em outra região e voltava só na sexta-feira. Então, ela ficava ao longo da semana fora de casa, no trabalho. Então, a menina ficava com o pai, com o irmão e também tinha esse namorado do irmão, né, que a família tratou como amigo, mas agora já se sabe que eles moravam juntos aparentemente, mas parece que esse rapaz não estaria na casa naquela semana. Então, confirmado aqui, Bate, que haverá o pedido de prisão por homicídio por parte do pai e ocultação de cadáver, tanto o pai quanto o irmão. Nos depoimentos, agora, eles um acusa o outro, não de certa forma acusa, mas aponta, ele sabia do buraco, mas não sabia do que havia acontecido. A polícia, claro, diz que não é possível que esse jovem, que esse irmão da Giovana, não sabia que tinha um buraco ali, praticamente dentro do quarto dele. Então, por isso, ele sim vai ser iniciado aí, o pedido de prisão será pela ocultação de cadáver. Ele não confessou a participação no crime, na ocultação de cadáver, tá, Bate? Mas, de certa forma, ele disse que sabia ali do buraco, sim, e não sabia o que era, um joga para o outro. E sabe como a Polícia Civil conseguiu descobrir onde a Giovana estava enterrada, Bate? Percebendo que no terreno ao lado havia um monte de terra, uma montanha de terra, a terra, claro, que foi tirada ali, que sobrou, e depois eles concretaram. Só que a polícia foi hoje de manhã justamente nessa intenção de ver se tinha algum local de terra na casa. E como a gente percebeu bem, a casa é muito humilde, ela não é acabada, mas o chão é de cimento. Então havia terra com cimento nesse terreno ao lado e, lógico, a Polícia Civil desconfiou e foi averiguar a casa. E aí, então, ali, naquela parte do fundo, onde também a família acabou não deixando a equipe de reportagem chegar ao longo das reportagens que foram gravadas com ela. Então, a Polícia Civil, claro, teve o acesso, conseguiu chegar lá e viu que tinha alguma coisa mexida ali naquela parte da casa. Aquele buraco, aquela cova, Bate, como a gente viu de perto e a gente percebeu, a gente mostrou com exclusividade, nós chegamos primeiro, e não é uma cova rasa, então uma cova funda, que teve bastante terra que saiu de lá, teve trabalho para ser feita, como a família disse, ele trabalha com pintura, com construção, então ele já tinha também a expertise de mexer com isso e foi infelizmente isso que aconteceu. Claro, a motivação, a explicação é difícil.
ainda não existe. Tem a relação, a questão de ciúme, que a polícia está investigando, sim, mas ainda não está comprovado se realmente ela estava grávida, de onde surgiu essa história. A polícia está investigando tudo isso. Os exames foram solicitados no corpo da criança, que foi retirado agora há pouco, e, claro, demora um pouquinho para saírem as conclusões. Mas a polícia trabalha com todas as hipóteses e agora, nesse momento, o delegado Dr. Luiz está na sala ouvindo a tia da criança, a irmã da mãe, uma pessoa próxima, então ele está ouvindo mais uma pessoa da família nesse momento. A mãe, Bate, uma boa pergunta que a gente também estava querendo saber, onde estava a mãe? O paradeiro da mãe não se sabe até o momento. A gente esteve no posto de saúde, que fica a 800 metros da casa da família, onde ela passou por lá, e enquanto a gente estava no nosso link ao vivo, lá direto do local do crime e da localização do corpo, a mãe passou pela UBS e logo saiu. Ela saiu com o amparo da Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana aqui da região. Então, algumas viaturas passaram por lá, a mãe foi junto e não se sabe para onde a mãe foi levada, porque aqui na delegacia ela não está, e ela está sendo protegida também por conta de toda a repercussão e a movimentação lá na casa da família, também por conta dos vizinhos que se acumularam lá na porta, curiosos também, pessoas que acabaram também incitando alguma violência contra a família, achando que a família não tinha como não saber o que havia acontecido de alguma forma. A avó, conforme a gente conversou bastante com ela ao vivo, ela desabafou bastante. Ela disse, Bate, que ela já desconfiava de alguma coisa em relação à gravidez. Mas a Polícia Civil ficou até, achou curioso isso. Por que não falaram isso sobre possível gravidez para a Polícia Civil ao longo de todo esse tempo da investigação, nos depoimentos? Segundo os investigadores, isso não foi trazido para a polícia, para a investigação. E aí agora, depois que encontraram o corpo, aí surgem esses boatos, que eu confirmei também, além da avó, que confirmou essa informação, que havia sim essa conversa de que ela estaria grávida, mas de uma outra pessoa que ninguém sabia quem era, na rua, com coleguinhas, com outros adolescentes, a gente acabou confirmando que sim, que tinham ouvido algo parecido, mas ninguém jamais imaginava. A situação ainda não está confirmada, não se sabe de onde partiu isso, mas essa informação que ela estaria grávida. Tudo pode ter uma motivação de ciúme, é o que a Polícia Civil acredita. Mas que tipo de relação e por que esse pai matou a filha dessa forma e por que o irmão teria alguma participação? Essa é a grande questão nesse momento. Claro que é difícil ter uma explicação para isso, né, Bate? Mas ainda tem muitos detalhes ainda a serem revelados dessa história que nos parece bastante absurda, mas infelizmente é verdade.